Olá! Nós estamos aqui para mais uma aula sobre felicidade, bem-estar e qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre atitudes que nós podemos ter no nosso cotidiano para sermos felizes. Nós já aprendemos quais são os 5 pilares da felicidade e agora nós vamos aprender a colocar cada um deles em prática no nosso dia a dia. Vamos falar então sobre eles, animados? Para a gente começar, vamos colocar o nosso cérebro focado no momento presente? Vamos fazer um exercício de respiração consciente, tá bom? Você vai fechar os seus olhos um pouquinho, vai inalar o ar pelo nariz, segurar um pouco e soltar bem devagar. Você vai inspirar pelo nariz e soltar pela boca, tá bom? Vamos lá? 1. Novamente. Mais uma vez. Mais uma vez. Uma última vez. Muito bem. Esse pequeno exercício é capaz de colocar a nossa atenção no momento presente. Você provavelmente estava fazendo uma outra coisa agora há pouco e provavelmente é possível que seu pensamento ainda esteja de alguma forma conectado com essa coisa ou está pensando em algo que você precisa fazer depois. E a gente precisa sempre colocar o nosso cérebro aqui para nós nos dedicarmos e extrairmos o melhor deste momento. Então vamos lá, agora que nosso cérebro já está aqui, nós vamos dar sequência nas nossas atitudes para sermos mais felizes no dia a dia. O primeiro deles tem a ver com esse exercício que nós fizemos, estar focados no momento presente. O nosso cérebro gasta muito tempo viajando por outras coisas, se perde em pensamentos, entra num pensamento e sai no outro e a gente se perde. A gente precisa colocar atenção no que nós estamos fazendo agora. Respirar conscientemente, observar as coisas ao seu redor, observar as suas emoções quando algo estiver acontecendo, nomear aquela emoção que você está sentindo. É uma forma de viver o momento presente. A gente vive muito preocupado com o futuro, muito preocupado com os erros do passado e acabamos não desfrutando das coisas que estão acontecendo aqui e agora, não é? Sobre o passado nós não temos mais controle. O que aconteceu, aconteceu e não adianta nós ficarmos remoendo os nossos erros do passado e os erros que as outras pessoas cometeram conosco. Isso não movimenta a roda. Sobre o futuro nós também só podemos controlar o que nós estamos fazendo agora. Então é melhor ficar focado no que você está fazendo agora e o resultado no futuro vai ser mais positivo para você. Por isso é importante a gente ficar no momento presente. Então todos os dias guarde um momentinho para você fazer uma respiração consciente. Quando você for fazer uma atividade importante, quando você for fazer uma prova, quando você for tiver uma missão no seu trabalho importante, se sente... Conecte com você mesmo, faça uma respiração consciente. Durante 1 minuto é suficiente para o seu cérebro vir para cá, focar e te dar o melhor que ele tem para dar. Outro elemento é um que nós falamos na aula passada, sobre a gratidão, desenvolver os sentimentos de gratidão dentro de nós. Essa é uma coisa que nós podemos fazer todos os dias, não só de vez em quando. Guardar aqueles 5 minutinhos no final do dia para você se lembrar de coisas que aconteceram, coisas que te fazem bem, coisas que foram boas e mostrar para o seu cérebro que você tem mais elementos para agradecer do que para reclamar. O universo coloca em marcha tudo para nos fazer
nos sentirmos bem, tudo para o nosso sucesso, né? Nós somos parte do universo. Você, eu, nós somos parte do universo. Nós somos parte do plano universal. Nós somos parte da criação do universo. Nós não estamos aqui por acaso. Então, no universo, ele tem uma chamada lei da organização. É uma lei de auto-organização do universo. A física quântica explica isso pra gente. O que significa? O universo, o sistema dos planetas, eles têm uma lei que organiza, faz com que os planetas não se choquem, faz com que as estrelas não se choquem contra os planetas. Às vezes, acidentalmente, acaba acontecendo, mas a lei do universo é que tudo esteja em harmonia. Nós, como parte desse plano do universo, nós somos um elemento do universo. Nós somos parte e somos conteúdo do universo. Ele também tem um plano para nós. Ele tem um plano para a organização da nossa vida, um plano para harmonizar a nossa vida. Algumas pessoas chamam isso de Deus. É o plano de Deus para a nossa vida. Então, há um plano para que tudo dê certo. Quando nós mostramos para o universo as coisas pelas quais nós somos gratos, o universo fala, então é isso que eu preciso dar mais para essa pessoa. Ela é grata por ter uma família boa, eu vou dar mais um pouco disso para ela. Ou então, ela é grata porque consegue tomar um café da manhã saudável, eu vou dar um pouco mais disso para ela. Ela é grata pelas conquistas materiais que ela conseguiu, vou dar um pouco mais disso para ela. Nós atraímos para nós aquilo que nós somos gratos. Então vamos praticar a gratidão como forma, inclusive, de ter mais disso pelo qual nós somos gratos, tá bom? Guarde os seus 5 minutinhos todo dia no final do dia para praticar a gratidão. Tudo que você tem, a sua família, os seus estudos, os amigos, o namoro, a sua casa, ter paz na sua família, ter saúde, são elementos tão importantes que a gente tem para agradecer todo dia, e agradeça pelas coisas factuais que te aconteceram. Às vezes a gente foca no que aconteceu de ruim, não é? Mas a gente pode focar no que aconteceu de bom. Um dia desses, eu parei num posto de lava-jato para lavar o meu carro. Chegou lá, o rapaz identificou que o pneu estava furado. De imediato, eu falei, meu Deus, o pneu está furado, vou ter que ir para uma borracharia e tudo mais. Aí, imediatamente, eu falei, nossa, que bobagem, o que eu tô falando, o que eu tô reclamando disso? Olha que coisa boa, eu parei num lava-jato, o rapaz percebeu que o pneu estava furado, que tinha um prego no pneu, ele encheu o pneu e deu tempo de eu chegar numa borracharia para resolver, não é? Em vez de eu ficar reclamando daquele acontecimento, poxa, o universo me deu uma maravilha, que foi eu perceber que o pneu estava furado num lugar que tinha alguém para poder me ajudar. Então, é a gente perceber o quanto que tem esse poder de organização do universo o tempo todo operando na nossa vida, ou a mão de Deus operando na nossa vida o tempo todo. O que mais? Contemplar e saborear a vida. A gente precisa saborear cada dia da nossa vida. Em vez de ficar vivendo no automático, engolindo o almoço correndo, olhando para o jornal que está passando uma notícia ruim, conversando com as pessoas sem olhar nos olhos delas, se distraindo com coisas que realmente não são importantes naquele momento, a gente precisa saborear a vida. Parar diante de cada acontecimento importante da vida, olhar para ele, perceber o quanto que tem de sagrado naquele momento. Então, ao longo do seu dia, comece a observar as coisas boas que estão acontecendo e que você não está percebendo. Um passarinho cantou perto de você, para um pouquinho para poder observar. Ai, que lindo, que maravilha, que presente, hoje eu ouvi um passarinho cantando. Comece a dar valor nessas coisas porque você está saboreando. São presentes do universo, são presentes de Deus, que você às vezes não está olhando para eles. Às vezes uma criança, um bebezinho está do seu lado e sorri para você e você fecha a cara para o bebê. Que bobagem! Olha o presente de Deus, olha a manifestação de Deus na sua frente. Sorri de volta para o bebê, faz uma gracinha para ele. Você vai se sentir melhor, não vai roubar nada de tempo da sua vida. Um animalzinho fofinho está perto de você, passa a mão nele.
você vai se sentir instantaneamente mais feliz porque você está saboreando a vida, você está percebendo o quanto que tem de sagrado ao seu redor. A outra dica tem a ver com esse ponto também, que é a gente viver a espiritualidade. A gente não precisa ir domingo para a igreja para viver a espiritualidade. A gente precisa identificar o quanto que todos os momentos da nossa vida têm a capacidade de serem espirituais. Sabe quando você senta com uma amiga para tomar um café? Ou quando você senta com um amigo para tomar uma cerveja? E ele começa a falar coisas do seu íntimo, falar como ele se sente, falar que gosta de você, ou falar coisas sobre ele próprio, coisas que ele não diz para todo mundo, que partilha com você. E você olha nos olhos dessa pessoa e escuta o que ela tem para te dizer, diz uma palavra de apoio ou a sua forma de ajudar. Percebe o quanto que tem de sagrado nesse momento? Percebe o quanto que tem de presença divina nesse momento? O quanto que tem de manifestação da presença divina? Se você estiver ali olhando para o seu amigo nos olhos, ou para o seu filho quando ele vem se aconselhar com você, ou com alguém que venha se abrir sobre um problema que ela tem, você vai perceber o quanto que esse é um momento espiritual. Quando você está perto de uma flor, olha que lindo esse arranjo de flores que a gente tem aqui. É uma flor que está aqui na frente do meu laboratório. Eu fui lá de manhã, colhi 4 galinhos e coloquei aqui dentro. Isso é presença espiritual na vida da gente. Coloque mais presença espiritual. Olha que manifestação de Deus, que flor maravilhosa, cada florzinha dessa. Algumas estão se abrindo, outras ainda são um brotinho, algumas já estão abertas. Elas estão cheirosas, elas têm pólen que vão atrair bichinhos para distribuir o pólen e fazer sua reprodução. Isso é presença divina, a gente precisa ser capaz de identificar essa presença divina e saborear essa presença divina todos os dias na nossa vida. Outro elemento que você pode ter todos os dias é ter uma atitude otimista diante da vida. Uma atitude otimista salva vidas, faz a sua vida mais feliz. Você sabia disso? Tem uma pesquisa que é muito interessante, que foi feita com freiras. Um pesquisador buscou as cartas que as freiras escreveram quando entraram no convento. E aí ele classificou essas cartas em 2 tipos, uma otimista e outra pessimista. E aí ele acompanhou a vida dessas freiras de acordo com essa classificação. Ele foi observar como que essas freiras, que quando entraram no convento, tinham uma atitude mais pessimista, assim, dizendo, eu estou abdicando na minha vida, eu sei que vai ser difícil essa adaptação, mas eu estou disposta para fazer esse sacrifício em nome de Jesus, em nome da minha religião, em nome da minha crença e tudo mais. Esse tipo de narrativa eles classificaram como pessimista, que está ligada à renúncia, ao sofrimento. Outro tipo de narrativa que eles classificaram como otimistas era: eu estou muito feliz de estar aqui, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa para a minha vida, eu tenho muita fé em Deus, Deus é o meu alimento, Deus é aquilo que me faz acordar todos os dias e ter a alegria de viver. Então eu estou muito feliz de entregar toda a minha energia, toda a minha vida para essa causa maravilhosa que me movimenta. Percebe que de forma muito sutil tem perfis diferentes? Um está mais lamorioso, percebendo que vai ter uma vida difícil, de renúncia, então tem uma atitude meio pessimista. Essa pessoa está disposta a passar por todo o sofrimento em função da decisão que ela teve, mas ela tem uma atitude pessimista. A outra tem uma atitude otimista, ela acredita que a vida vai ser maravilhosa, que ela vai colher frutos maravilhosos daquela entrega que ela está fazendo. O que eles descobriram quando foram acompanhar a vida desses 2 grupos diferentes de freira? Quando eles foram acompanhar a vida das freiras que tinham uma atitude mais pessimista nas suas cartas, eles descobriram que elas morreram mais cedo. Elas tinham mais doenças inflamatórias, elas tinham mais dificuldade de se curar das suas doenças. Quando eles foram identificar
a vida das freiras que tinham uma atitude mais otimista, eles descobriram que elas viveram mais tempo, elas viveram substancialmente mais tempo do que aquelas pessimistas. Elas tinham vidas mais felizes e eram pessoas mais saudáveis na sua velhice. De que lado você quer estar dessa história? De uma pessoa que tem uma vida mais longa, mais feliz e mais saudável, ou de uma pessoa que morre mais jovem, que adoece mais e que tem mais dificuldade de sarar das doenças? Eu desconfio que você queira estar no grupo das pessoas que vivem mais saudáveis e felizes, não é? O otimismo é um divisor de águas para isso. Então, em vez de você estar sempre com o pezinho atrás, tá sempre pensando, mas vai que não dá certo, não sei, não vou alimentar muita esperança, não, vou já ter um plano B para essa história aqui, porque eu não sei, isso nunca deu certo. Comece a colocar energia positiva nas coisas, a acreditar que elas vão dar certo. Tem uma chance delas não darem errada, mas o que adianta você sofrer antecipadamente para um possível erro? A nossa energia movimenta o mundo. A física quântica tem descoberto isso cada vez com mais clareza. A forma como nós nos relacionamos com as coisas é capaz de mudar os fatos ao nosso redor. Tem um experimento da física quântica que é claríssimo sobre isso. O que eles descobriram? Observando os átomos, eles descobriram que determinados elementos dos átomos só existem diante da observação. Quando não tem ninguém observando, quando não tem um ser humano observando, quando não tem ninguém presencialmente observando aquele fenômeno, ele não se manifesta. Se tiver só uma câmera gravando, aquele fenômeno não se manifesta. Ou seja, a presença humana, o observador, muda os fatos que estão acontecendo. O que esse experimento da física quântica fala para nós sobre felicidade? Que a nossa postura diante da vida, a nossa postura mais otimista ou menos otimista, é capaz de mudar o desenrolar dos fatos. Percebe isso? Você ter uma atitude mais positiva sobre o que vai acontecer pode ser o divisor de águas de cada fato na sua vida. E lembre-se de todas as vezes em que você antecipou cenários ruins. Sabe quando você deita na cama ou senta e fica pensando, mas e se tal coisa acontecer? E se tal outra coisa acontecer? Sabe quando a gente fica criando cenários nefastos, cenários ruins, como se fosse para a gente preparar o nosso espírito para alguma coisa ruim que vem acontecer? Quantos daqueles cenários terríveis você criou que se materializaram? Pense bem, algum deles se materializou? Talvez um ou dois, mas a imensa maioria nunca se concretizou. Você sofreu desnecessariamente, então não adianta nada a gente ficar criando cenários negativos. A gente não vai melhorar as coisas com isso, a gente aumenta o nosso sofrimento com isso. Quando a gente pode melhorar o resultado se a gente tiver uma atitude mais positiva diante das coisas. Então, se você vai fazer uma prova, tenha uma atitude positiva com a sua prova. Fale para você mesma afirmações positivas. Eu sou uma pessoa inteligente, eu estudei, eu me preparei. O universo está comigo, conspirando para que tudo dê certo para mim nesse dia de hoje. Você manda para o seu cérebro um comando para que ele coloque à sua disposição todas as informações que você já tem sobre aquele assunto. Sente diante da prova e diga para ela, prova linda, eu te amo, você é maravilhosa. A gente costuma sentar diante de uma prova e maldizer a prova, né? Não adianta nada, não adianta nada. Gente, tem um elemento muito interessante sobre esse ponto, que eu quero que você preste atenção. O nosso cérebro, ele é muito ingênuo. A parte subconsciente do nosso cérebro, ou inconsciente do nosso cérebro, ele é tão ingênuo que ele acredita em absolutamente tudo. Ele não sabe o que é verdade, não sabe o que é mentira. Para ele, tudo que é dito para ele é verdade.
Então, se você diz para o seu cérebro, eu sou tão burra, eu sou tão desastrada, eu sou uma pessoa, tudo dá errado na minha vida, no momento em que você estiver passando por uma situação de estresse, entra em ação o seu cérebro inconsciente. Entra em ação o seu cérebro, a parte subconsciente do seu cérebro. Sai o racional. Entra em ação aquele cérebro primitivo que estava ligado ao instinto de sobrevivência nas cavernas, quando tinha leões, quando tinha onça, quando tinha bichos perigosos ao redor. Então é essa parte do cérebro que vai entrar em ação. E ela vai lá e vai resgatar tudo que você já disse para ela. Que você é burro, que você é incapaz, que tudo na sua vida dá errado. E ele vai materializar isso que você já disse. Por quê? Vou repetir. O nosso cérebro, a parte inconsciente do nosso cérebro, ou subconsciente, ela acredita em tudo que você diz. Para ela não existe certo, não existe errado, não existe falso, não existe verdadeiro. Tudo é verdadeiro, tudo é verdade. Tudo que você afirma para o seu cérebro, ele entende como verdade. Então, quando você está num momento de estresse, é essa parte do seu cérebro que vai ser acionada, não é o seu racional. Por isso que a gente tem atitudes impulsivas quando a gente está estressado. Você já percebeu? Você treina que você vai falar com a pessoa desse jeito. Aí chega na hora, ela vai lá e fala para você uma frase que é um gatilho. Aquilo te tira do centro. Seu racional foi para as cucuias essa hora e você, seu cérebro primitivo, o seu cérebro do subconsciente entra em ação. E aí ele vai lá e vai despejar tudo aquilo que você não queria falar. Não é assim que a gente faz? É exatamente isso. É a parte subconsciente do nosso cérebro que entra em ação nesses momentos de estresse, nos momentos de tensão. Então, numa hora que você está fazendo a prova, é um momento de estresse, é um momento de tensão, não é? Então, você precisa dizer para o seu cérebro o que você quer que ele faça nesse momento de tensão. Tantas pessoas se preparam tanto para uma prova e quando chega na hora do estresse, da tensão de fazer a prova, esquecem de tudo, dá o famoso branco. Porque ela disse um monte de coisa para o cérebro dela e o cérebro dela acreditou. Eu sou incompetente, eu sempre faço errado, eu vou me sair mal nessa prova. Quantas vezes você já entra na prova com a derrota como certa? Ai, meu Deus, eu vou mal nessa prova porque eu não estudei. Ai, eu vou mal nessa prova, eu tô tão nervosa que eu vou mal nessa prova. E o que acontece? Invariavelmente você vai mal. A chance de você ir mal é muito grande. Então a gente precisa dizer para o nosso cérebro como a gente quer que ele haja nas situações de estresse e de ansiedade. E você pode mentir para ele. Você pode blefar, porque ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, se você quer, por exemplo, ter uma atitude mais otimista com a vida, você pode todos os dias dizer para o seu cérebro: eu sou uma pessoa otimista, eu acredito que tudo vai dar certo na vida, eu acredito que tudo vai fluir no dia de hoje. Ainda que lá no fundo você tenha uma insegurança sobre isso, pode dizer isso para o seu cérebro, porque é essa informação que ele vai guardar. E no momento em que vier uma situação de estresse, ele vai te ajudar a materializar o que você falou. Se você fala para o seu cérebro o tempo todo: ai meu Deus, eu sou tão desastrada, basta você pegar num copo de vidro que você deixa ele cair. Não é verdade? Basta você encontrar uma quina de cadeira que você vai meter o seu dedo mindinho nela. Porque você avisou para o seu cérebro que você é desastrada. E o seu cérebro vai lá e pof, você distrair um pouquinho, ele vai lá e materializa aquilo que você já avisou para ele. Portanto, todos os dias diga para você aquilo que você quer ser naquele dia. Eu sou confiante, eu sou uma pessoa muito autoconfiante. Eu tenho segurança em tudo que eu falo. Eu falo com assertividade. Eu falo e as pessoas entendem com clareza aquilo que eu quero dizer. Você pode estar blefando, não tem problema, mas o seu cérebro vai guardar essa informaçãozinha. E quando você precisar, quando aparecer um momento de estresse, ele vai te dar isso que você já informou para ele. Combinado? Vamos começar a praticar isso hoje. Diga para você.
Se você quiser, dá uma pausadinha nesse vídeo agora e diga para você 5 palavras para você mesmo que você quer ter, tá bom? 5 qualidades que você quer ter, que você sabe que você ainda não tem, mas que você quer ter. Pausa o vídeo, faça isso durante 1 minuto ou 2. Muito bem, muito bem. Você foi muito bem. Tá vendo que não doeu? Tá vendo como é prazeroso? Tá vendo como aumenta a nossa autoconfiança sobre as coisas que a gente quer ter, as qualidades que a gente quer desenvolver e que a gente ainda não desenvolveu? A gente está aqui para isso, tá bom? Vamos ter mais conteúdo desse tipo. Então, esse era o ponto sobre a atitude otimista que a gente pode ter na vida. Outra dica para você praticar no dia de hoje, que você não precisa esperar amanhã para começar. Passar mais tempo com outras pessoas e evitar a solidão de forma exagerada. É claro que a gente tem que ter os cuidados de distanciamento, a gente precisa manter, né, o autocuidado e o cuidado com as outras pessoas. Mas passar mais tempo com as outras pessoas pode ser, por exemplo, assistir um filme, você da sua casa e ela da dela. Vocês podem fazer uma chamada de vídeo e ficar comentando sobre o filme durante o filme. Não é? Você pode fazer isso, você pode compartilhar essa experiência com alguém. Você pode dividir um sorvete, tomar um café com uma pessoa, chamá-la para uma conversa. Invista mais tempo com outras pessoas. Tem diversas formas da gente fazer isso, se não puder ser presencialmente. Outra coisa para você fazer hoje, não precisa esperar amanhã para você fazer isso, é se abrir sobre as suas emoções. A gente é muito domado para nos fechar como uma conchinha, ficar guardando tudo dentro de nós, não falar quando a gente está triste, não demonstrar efusividade quando a gente está alegre, não dizer para as pessoas quando elas nos magoarem. Isso acaba criando dentro da gente um acúmulo de coisas não resolvidas que chega um momento da vida em que a gente explode ou espoca, como diz o amazonense, porque a gente não aguenta. Não dá para ficar guardando tudo isso dentro da gente. A gente precisa falar todos os dias sobre como a gente está se sentindo. Então comece a praticar isso hoje. Se alguma coisa te aborreceu, chegue para a pessoa que está perto de você e fala: poxa, fulano, eu fiquei tão chateado com aquilo que aconteceu hoje. E aí a pessoa vai te escutar e vai te dizer alguma coisa. Não guarda isso só para você, né? Essa dica vale especialmente para os homens. A nossa sociedade nos ensina a esconder os nossos sentimentos, mas especialmente os homens, desde criança, quando meninos, não são estimulados a falar sobre as suas emoções, a falar como se sentem, e são desestimulados. Vou dar um exemplo e vocês vão concordar comigo. Quem nunca ouviu, ou sendo menina, ouviu o seu irmão ou alguém próximo escutar a seguinte frase: cala a boca, menino. Menino não chora. Homem não chora. Já ouviu isso? Vocês têm ideia do quanto que essa frasezinha que parece tão inocente, o impacto que ela tem para uma criancinha de 2, 3 anos de idade, que está formando a sua personalidade? Ela está entendendo, ela está escutando, ela está recebendo um comando, ela está recebendo uma proibição de nunca falar como ela se sente. Porque o choro de uma criança é uma maneira de manifestar que ela está se sentindo mal. Ela ainda não é capaz de expressar com palavras e ela vai chorar para demonstrar para os seus pais que ela não está se sentindo bem com aquela situação. A criança caiu, ralou o joelho, leva um tapinha do pai. Para de chorar, que homem não chora. Você é forte. Como assim? Eu não posso ser frágil? E aí crescem homens achando que eles têm que ser fortes o tempo todo. Isso vira uma camisa de força para os homens. Isso vira um problema na vida da maioria dos homens. Ele tem que ser forte o tempo todo. Ele nunca pode se fragilizar. Ele nunca pode dizer como ele está se sentindo.
E isso tem impactos não só para os homens, tem impactos para as mulheres, porque eles vão se relacionar com as mulheres dessa forma, vão aprender a ser brutos, vão aprender que não podem se abrir, e aí acham que precisa de uma bebida para poder botar para fora aquilo que ele sente, porque espontaneamente ele não consegue, ele não foi estimulado, ele não recebeu a permissão de falar sobre como ele sente. Com isso, muitos homens acabam entrando na bebida para conseguir colocar para fora o que ele está sentindo. E aí o impacto disso, minha gente, costuma ser trágico, costuma ser muito negativo para todo mundo. A gente tem um índice muito alto hoje de violência contra a mulher, um índice muito alto de feminicídio, que é inadmissível. É inadmissível. Homens e mulheres são iguais, têm o mesmo valor. A gente tem uma diminuição do valor feminino, que é uma coisa doentia na nossa sociedade que a gente precisa mudar. E um dos elementos que estão na base disso é essa frasezinha: cala a boca, para de chorar porque homem não chora. A gente tem que banir isso da educação das crianças. As crianças devem chorar sim quando elas precisarem. Enquanto elas não forem capazes de articular com palavras aquilo que elas querem dizer, deixa a criança chorar, acolha o choro de um menino, o menino caiu, vai lá e acolhe ele. Ô, meu amor, pode chorar, tudo bem, tá doendo, eu sei que tá doendo, vai passar, por enquanto pode ficar aqui comigo, eu te acolho. É disso que ele precisa, não é de um tapão e de um cala-boca que o homem não chora. Então a gente precisa se abrir sobre as nossas emoções. A gente precisa falar sobre como a gente se sente. Pense em uma coisa que está dentro de você e que você queria dividir com alguém. Uma angústia, uma dor que você não fala com ninguém, que você guarda para você. A gente precisa ter alguém para se aconselhar, a gente precisa ter alguém que nos ouça. Então pense hoje algo que você quer dizer para alguém e pense em alguém que queira te escutar, que seja um bom ouvinte e fale para essa pessoa. Comece com uma coisa simplesinha. Não precisa começar com uma coisa difícil. Comece com uma coisa simples e você vai ganhando autoconfiança para fazer isso mais vezes, tá bom? Depois eu vou deixar uma dica de um filme para todo mundo ver sobre esse tema que é maravilhoso. Todo mundo precisa assistir, os homens especialmente, e para a gente lidar melhor com as nossas emoções. Outra coisa que você pode fazer hoje, ajudar as pessoas ao seu redor. Como que você pode fazer hoje isso? Quem que você pode ajudar no dia de hoje? Pense aí nas pessoas ao seu redor. Você pode ajudar um atendente do restaurante onde você almoça, com um elogio, com uma gorjeta. Você pode fazer um elogio para uma pessoa no seu ambiente de trabalho. Você pode preparar um almoço para alguém com quem você vive, você pode fazer as compras no lugar dessa pessoa, não é? Então, tem várias formas da gente ajudar as pessoas e você pode encontrar a sua forma de ajudar hoje, separando roupas para doar. Você pode fazer isso hoje, não precisa esperar amanhã para fazer e você vai se sentir melhor. A bondade e o equilíbrio são a base de um bom profissional. É isso que vai fazer de você uma pessoa boa. É isso que vai fazer com que você seja reconhecido, reconhecida pelas pessoas ao seu redor. Pensa que coisa maravilhosa é as pessoas com as quais você convive dizer coisas de você do tipo: poxa vida, fulano é uma pessoa tão boa, né? Eu gosto tanto de conviver com ele, eu gosto tanto de conviver com ela, eu me sinto bem quando estou perto dele. É impressionante como ele se importa com todo mundo. Ele conversa com as pessoas, ele escuta, ele tem sempre uma palavra boa para dizer, ele está sempre com um sorriso. Você não gostaria de ser reconhecido por isso? Pensa o quanto que isso vai te fazer feliz. Mais do que comprar um bem novo, isso vai encher o seu peito de amor. Vai aquecer o seu coração, receber um elogio sincero das pessoas por você ser quem você é. Então comece a praticar isso. Se isso já não faz parte de você de forma fluida, se você não consegue ainda praticar isso no seu dia a dia com facilidade, comece com uma coisinha, fazendo uma atitude bondosa. Pode ser um elogio para começar. Pode ser um elogio e você vai se sentir melhor.
O que mais que a gente pode fazer por nós hoje? Tem uma coisa que a gente faz e que nos faz um mal danado e que a gente não percebe o quanto que isso atrapalha a nossa felicidade. Sabe o que é? Comparar a nossa vida com a vida dos outros. Pense num erro bobo que a gente comete quando a gente compara a nossa vida. A gente vai sempre se sentir pior quando a gente compara a nossa vida. A grama do vizinho vai ser sempre mais verde do que a nossa. E o erro é que é tudo uma questão de perspectiva. Provavelmente o seu vizinho está olhando para a sua grama e pensando a mesma coisa de você e se sentindo mal por isso. Quando nós comparamos a nossa vida com os outros, a gente se sente pior em 100% das vezes. A menos que você tenha gratidão pela sua vida, a menos que você tenha afeto por essa pessoa com quem você está comparando a sua vida e que você fique feliz pelo sucesso dela, a gente vai sempre negativar aquilo que a gente tem. Percebe? Tem uma pesquisa que mostra como isso acontece. Vou contar para vocês e vocês vão poder olhar para vocês mesmos, para ver se vocês não fazem isso de vez em quando. Uma pesquisa colocou um grupo de homens numa sala e eles iam fazer uma entrevista, como se fosse uma entrevista de emprego. Eles não sabiam exatamente a razão pela qual eles estavam ali. Aí, eles recebiam um questionário, um papel, uma prancheta com vários itens e eles deviam dar uma nota para cada item daqueles. Entre os diversos itens que eles deviam dar a nota estava a beleza física da sua mulher, certo? Todos eram homens casados ou estavam em relacionamentos sólidos. Então eles atribuíam uma nota para a beleza física da sua mulher. Então alguns deram 7, outros deram 6, outros deram 10, outros deram 8, outros deram 3. Então variou de acordo com o que cada um percebia sobre a sua própria mulher. Era a beleza física que estava sendo avaliada. Tinha outros itens no questionário, mas é nesse que nós vamos pegar. Aí, logo depois que eles terminavam de responder esse questionário, era colocado um vídeo para eles assistirem. Imagens muito bonitas, encantadoras e com mulheres muito bonitas, com modelos, naquele padrão de beleza ideal que a gente sabe que não é verdadeiro, né? A gente sabe que não é verdadeiro, né, gente? Esse modelo de beleza que a gente vê na revista, que a gente vê no outdoor, que a gente vê nas propagandas de clínicas de estéticas. É uma beleza que é absolutamente artificial e é uma beleza construída. É uma beleza que é insustentável, porque muitas mulheres estão sofrendo para ter aquele padrão de beleza, sofrendo mesmo. Algumas estão morrendo para ter aquele padrão de beleza. Então aquilo é uma ilusão das piores. Muito bem, eles assistiam aquele vídeo que passava, um vídeo promocional de alguma coisa, com mulheres muito, muito, muito bonitas. Daqui a pouco eles recebiam um questionário novamente. Entre as perguntas do questionário estava novamente qual a nota você atribui à beleza estética, à beleza física da sua mulher. Adivinha o que aconteceu? Quando eles compararam a beleza deles com aquelas mulheres que eles tinham visto no vídeo, de forma inconsciente, todos atribuíram notas mais baixas à beleza das suas mulheres. Bastou comparar. A mulher dele continuava a mesma, a beleza dela continuava a mesma, mas comparativamente ela tinha diminuído, porque ele tinha visto aquelas modelos maravilhosas. Então, minha gente, tá vendo como que comparar a nossa vida com a dos outros vai sempre nos fazer sentir piores? Então, vamos abandonar isso de comparar a nossa vida com a dos outros. Não resolve nada dos nossos problemas e piora, na verdade. E por último, eu queria falar para você abraçar uma pessoa que você ama. Vocês sabem que o abraço é um elemento muito importante na nossa vida. O abraço libera uma série de hormônios que nos fazem bem. Então hoje escolha uma pessoa que você pode abraçar, que você esteja convivendo com ela e dê um abraço de mais de 30 segundos. É um abraço longo para ter efeito, tá bom? Dê um abraço de mais de 30 segundos e você vai sentir
o quanto que esse abraço te faz bem para você e para essa outra pessoa. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de como praticar a felicidade hoje. E por hoje nós ficamos por aqui. Nos vemos em breve. Um abraço.